Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Nessa primeira edição a gente vai falar dos gastos de John Textor e dos rumores já de que fair play financeiro vai ser discutido esse ano sem falta. Vai ser uma pauta inadiável entre clubes brasileiros. Vamos ver, né? Vamos ver, porque isso depende muito de resultado, né? Se o Botafogo não ganha nada na temporada, talvez esqueçam. Se o Botafogo ganhar tudo de novo, esse assunto volta à pauta, né? Então há interesses sempre aí por trás e não de melhorar o futebol brasileiro. E vamos falar também da relação do Neymar com o Santos, que como o Santos não está conseguindo resultados imediatos, como a torcida imaginava, essa relação de amor talvez mais descartável, que é muito modernidade líquida, né? As coisas que não duram muito nos dias de hoje, essa relação do Neymar com o Santos muito clara de que o jogador quer voltar para o futebol europeu e dizem até para o Barcelona. E aí, será que vai ser uma relação boa para o Santos? Estou vendo muita gente falando que o Neymar está atrapalhando o Santos. Não sei se o craque atrapalha, né? De repente é o entorno. Mas vamos discutir isso, falar sobre isso, principalmente agora que a torcida do Santos está levantando muito essa bola, né? Mas antes eu peço a você a sua inscrição, o seu like aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, porque a gente fala daquilo que move os bastidores do mundo da bola, tá certo? Primeiro ponto, fair play financeiro vai ser discutido, debatido nesse ano. Ainda não implementado em 2025, tá? Porque para que se implemente o fair play financeiro é preciso que alguns requisitos sejam satisfeitos, né? E existem algumas equipes que gozam de muito prestígio que seriam claramente prejudicadas pelo fair play financeiro, né? Equipes de massa no Brasil, uma das equipes com maior torcida no país. Então, para o estabelecimento do fair play financeiro, alguns requisitos, algumas regras, o tempo vai precisar ainda ser estabelecido para que o ponto de partida seja dado, por exemplo, 2027, 2028, não sei. Mas essa discussão certamente volta à tona em 2025. Informação de bastidores, tá? E também discussão movida pelas mudanças ocorridas no futebol brasileiro. Porque eu garanto a vocês, se nós continuássemos a ter uma espanholização do futebol, com dois clubes se alternando entre os grandes títulos, e um tempo ou outro, algum outro beliscasse, uma Copa do Brasil e tal, eu acho que nem teríamos essa discussão. Mas como o acionista majoritário do Botafogo, que é um crítico ferrenho do futebol brasileiro, que já bateu de frente com muita gente no futebol brasileiro e com dirigentes de grandes clubes, como esse John Textor do Botafogo continua a fazer altíssimos investimentos. Ontem eu falei até em mais de 500 milhões. Mais de 500 milhões até o final da janela, né? Porque até o momento são pouco mais de 470 milhões que ele já gastou, contando Nathan Fernandes e o Santiago Rodrigues, tá? Jogador uruguaio. Ainda virão mais jogadores para o Botafogo. Não por esse preço, né? A não ser que o Bitelo se desenrole lá na Rússia, mas ainda virão mais jogadores para o Botafogo, talvez por um preço mais baixo, normal de mercado, e aí completariam-se esses 500 milhões de reais em investimento. É um recorde na janela, na primeira janela. Nunca nenhum clube brasileiro, numa janela de início de ano, torrou aí R$500 milhão. E o John Textor está a 20 e poucos milhões de torrar R$500 milhão investindo no Botafogo. Isso que a torcida do Botafogo estava reclamando, isso que muita gente ligada ao Botafogo, eu inclusive falei que o Botafogo estava dando a impressão de estar abandonado ali nos bastidores do futebol, não em termos de organização de contratação, tal, porque isso aí demora mesmo, né? As grandes contratações só vêm depois que a janela europeia fecha. Mas John Textor dando um recado claríssimo aí para o mercado. Quer ganhar tudo de novo. Tem uma diferença nessa janela, eu acho que é uma diferença que na segunda janela vai ser resolvida, que o Botafogo tem trazido mais jogadores jovens que talvez sejam apostas com know-how, né? Não são apostas aleatórias, são apostas com algum know-how. Jair não pode ser considerado aposta, é um jogador
Seleção Brasileira Sub-20, Nathan Fernandes é um jogador de Seleção Brasileira Sub-20. Agora, o Juan Cruz para mim é uma aposta. Dessas apostas que realmente estão no âmbito do não sei o que vai dar, vamos ver aí. Jogou na Bulgária, foi bem lá, mas não dá para dizer que isso é uma prova, né? Juan Cruz para mim é uma aposta. David Ricardo é uma aposta. Léo Link é uma aposta, né? Vem para ser reserva do John e tal. Os outros jogadores são um nível um pouco mais elevado de aposta. E algumas outras contratações são contratações para manter o Botafogo brigando nessa primeira parte, né? Que é Arthur, o próprio Santiago Rodrigues. Vamos ver aí se o Botafogo fecha a contratação de mais um outro atacante, né? Jogador pelos lados, já que acho que o Jefinho não é carta fora do baralho, mas ninguém está confiando muito que o Jefinho vai retomar o futebol de 2022 e a primeira parte de 2023. E depende dele, né? Depende tão somente dele. Enfim, John Textor mandando um recado claro aí para o mercado, mais uma vez, e também para a sua própria torcida, né? Agora vamos falar do Neymar. A torcida do Santos já começa a se questionar se valeu a pena esse investimento nesse amor líquido, né? Nessa relação de amor descartável, que é muito comum no futebol, mas que envolve o maior astro brasileiro do futebol, Neymar, dos últimos tempos, né? Acho que todo mundo concordou, e eu também concordei, que para o Santos era muito bom ter o Neymar. Para qualquer clube brasileiro. Primeiro porque os 6 meses poderiam virar um ano, né? Vai que dá tudo certo, a relação está tão boa, ou então não deu tão certo, mas acho que mais um pouquinho vai dar mais certo, ou nenhum clube europeu se interessa no primeiro momento, né? Então assim, sempre vou achar que vale a pena. Agora, os torcedores do Santos, alguns da mídia, começam a questionar porque os resultados não estão chegando da maneira como todo mundo imaginou que chegariam, né? Rapidamente, passe de mágica. Isso não iria acontecer, até porque o time do Santos não é um time ainda à altura do nome do Neymar. O Santos está buscando no mercado alternativas, tem nomes interessantes, o Guilherme, por exemplo, que para muitos é um peladeiro. Está numa fase maravilhosa? Está numa fase maravilhosa. Talvez a melhor fase da carreira dele, né? Nunca vi o Guilherme jogar nada parecido em lugar nenhum, né? Outros jogadores podem recuperar bom futebol, o Tiquinho Soares, o Tassiano, né? O Soteldo voltar a jogar o melhor futebol possível. Mas como o Santos é uma equipe que precisa se provar no futebol brasileiro, na Série A, nessa temporada de 2025, fica aquele questionamento. Já ouvi pessoas lá dentro do Santos dizer que quase que o Neymar atrapalha o Santos. Porque toda a bola tem que ir para o Neymar. Porque todo o esquema de jogo tem que girar em torno do Neymar. E já ouvi até dizer que o Pedro Caixinha pode ser demitido. Veja só, o Santos contrata um treinador para um projeto e por causa de uma relação de amor louca, né, que é essa relação do Santos com o Neymar, o Pedro Caixinha pode dar lugar ao Tite. Você já imaginou isso? Não, porque o Tite sabe jogar com o Neymar, tal, e o Neymar tá fazendo lobby pro Tite. Isso é tudo boato, galera. Isso é tudo boato. Mas a gente viu o que aconteceu com o Fernando Diniz por causa do Campeonato Mineiro. Tá? Por causa de Campeonato Mineiro, o Fernando Diniz foi demitido. Não duvido nada que por causa de Campeonato Paulista, uma não classificação do Santos, o Pedro Caixinha seja colocado de lado para um projeto que envolva Tite e Neymar. Não duvido nada, mas isso é boato por enquanto, tá certo? E aí, gente, o que vocês acham? Vale a pena esse tipo de relação? 6 meses aqui? Porque são 6 meses iniciais, né? Talvez para o Santos valha só a disputa do Campeonato Paulista. Se fossem os últimos 6 meses, talvez isso fosse mais interessante. Não, os últimos 6 meses tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, de repente o Santos pode beliscar alguma coisa e tal. Enfim, será que essa relação de amor tá valendo a pena? Tá no início ainda, eu ainda acho que pode render bons frutos para o Santos. Fico por aqui, beijo grande aí no coração de vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.